Em uma busca desesperada para melhorar a sua popularidade, o governo Lula deve gastar 3 bilhões e meio de reais somente em 2025 com propaganda. O cálculo feito pela Folha de São Paulo inclui custos de processos licitatórios abertos por 21 órgãos ligados ao governo federal ou contratos em curso. Entre as licitações estão 4 seleções em andamento que somam cerca de 700 milhões de reais. A principal disputa é pela conta de 380 milhões dos Correios, estatal que deixou de investir em propaganda em 2019. Agora, a empresa afirma que deseja reposicionar a marca e que disputa o mercado nacional de encomendas e logística com grandes companhias, inclusive multinacionais que investem fortemente em publicidade, segundo eles disseram. Esse parece ser o governo da propaganda, não é, meu caro Duda? Da propaganda que não funciona. Totalmente. O primeiro que é uma soma aviltante e depois que ir lá e botar dinheiro para fazer propaganda dos Correios, os Correios já fazem muita propaganda. A melhor medida aí era privatizar os Correios. Os Correios estão aí competindo com empresas que fazem o mesmo serviço dos Correios, né? Aliás, fazem melhor, a um custo muitas vezes mais baixo. O Lula tirou Correios da lista ali das empresas que iam ser privatizadas. É um problemão, mal administrado. Aliás, quem é o presidente dos Correios era uma pessoa que ganhou esse cargo simplesmente porque era daquele grupo de advogados petistas, o Prerrogativas. E aí, em vez de privatizar os Correios, o governo Lula mantém os Correios como uma empresa estatal e ainda começa a jogar dinheiro lá para fazer propaganda dos Correios para ele competir com empresas privadas. Quer dizer, não faz sentido algum, né? O melhor já era que essa empresa aí, deficitária e mal gerida, já tivesse sido comprada por alguma outra empresa privada que já está no mercado e fazendo um serviço melhor. Wilson Lima. Eu concordo, Duda, com a tua análise, mas tem um detalhe que a gente também tem que colocar, não é, Duda? Para você falou, eu achei engraçado uma frase que você disse, porque os Correios já investem muito em propaganda. Eu vou discordar de você, meu amigo, em um único aspecto. Os Correios já fazem muito propaganda negativa. Então os caras precisam gastar muito dinheiro para fazer uma propaganda positiva, né? E não vai dar certo. É como você bem disse, meu caro Duda. Você faz uma propaganda positiva com base num bom serviço em que você presta. E os Correios, historicamente, não prestam esse bom serviço. Não adianta você investir 380 milhões para falar para o cidadão na ponta da linha, para falar, olha, nós estamos aqui melhorando nosso serviço, etc, etc, etc. Se no final das contas, esse serviço não chega na ponta. Eu acho que a gente até tem uma arte aí para falar sobre os gastos do governo Lula em propaganda previstos para 2025, o pior é que o pior gasto não será dos Correios, será do Banco do Brasil, 750 milhões de reais. A Secom, do Sidônio Palmeira, vai gastar 562 milhões de reais. Aí temos Caixa Econômica Federal com 468 milhões, Correios, esses 380, que nós estamos falando nesse bloco, e Ministério da Saúde do Alexandre Padilha, que vai gastar 260 milhões de reais. O fato, gente, é que esse é um governo que em ano pré-eleitoral eles precisam de forma desesperada mostrar algum tipo de serviço. Mas, de novo, não tem propaganda que consiga vender para o cidadão brasileiro um produto ruim. Não há como. O governo Lula precisa melhorar o produto antes de fazer o marketing. O que se faz aqui é o contrário. Primeiro se investe em marketing para, quiçá, se pensar num produto melhor. E isso não dá certo, nunca deu certo e nunca dará certo. Inácio, o que a gente tem, o que dá para perceber com esses dados, foram divulgados hoje pela Folha de São Paulo, é um completo desespero do governo Lula para tentar reverter os seus índices de impopularidade. E, amigo,
o governo vai ter que remar muito para conseguir isso. E cada vez mais esse tempo para que o governo consiga recuperar essa popularidade vai se afunilando. 2026 já está bem aí. E o governo Lula não tem muito tempo para perder, não. Duda, a gente viu que a Secom tem 580 milhões previstos para esse ano. Mas se a gente somar todas essas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Ministério da Saúde, é um valor bastante grande. Não tem como a gente não pensar que o Sidônio está coordenando todos esses gastos para que todos funcionem para divulgar o chefe dele, o Lula. Esse tipo de propaganda antecipada, mostrando, sabe-se lá o que ainda, por enquanto, né? Já que não temos, como disse o Wilson muito bem, algo sólido para mostrar. Esse tipo de propaganda, a gente tem visto que não dá certo. Qual é a próxima carta que eles vão ter na manga, além da propaganda do tijolo? Sabe quando você compra o celular e você recebe o tijolo? Por enquanto eles têm o tijolo, não tem o celular que as pessoas acham que teria lá dentro. Além da propaganda, eles vão gastar, né? Gastar com pé de meia, gastar com Minha Casa Minha Vida, pagar para os alunos que passarem de ano nas escolas, gasto, é propaganda e gasto. E essas propagandas, Inácio, eu acho que elas, com a chegada do Sidônio e esses orçamentos de bilhões de reais, o objetivo, eles estão, obviamente, as propagandas vão ser feitas pensando na eleição de 2026, né? Então não é simplesmente que o Banco do Brasil vai estar ali divulgando um investimento de CDB. Não é isso. O Banco do Brasil vai estar fazendo uma propaganda pensando em ajudar a reeleger o Lula em 2026, né? A Secom, obviamente, também vai fazer isso, a Caixa Econômica, o Correios, tudo já em campanha, pensando em mais 4 anos para o Lula. Pois é. E tem um detalhe, Inácio. Diga. Se eu puder complementar rapidamente. Pode. Se a gente for somar o que o governo Lula vai injetar na economia a partir de programas sociais que tem um caráter eleitoreiro, se não me engano, a cifra é de 32 bilhões, com mais 3 bilhões, eu estou falando de um investimento na eleição de 35 bilhões, pelo menos, fora outras medidas. Então, você vê que de cara já há uma injeção de recursos muito substancial. É aquilo, né, meu amigo? Se aqui fosse um país sério, isso obviamente seria julgado como um abuso de poder político e econômico, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam em certas cortes aqui em Brasília. Isso daí também que a gente falou vai valer também para o Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde não vai estar falando para as pessoas, olha, tira ali o vaso com água parada do quintal. O Ministério da Saúde vai estar falando, olha, o governo está dando para você remédios baratos no farmácia popular. Olha, o governo vai dar para você fralda geriátrica. É isso, é propaganda do governo Lula do começo ao fim.